Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sabe o que eu tô com vontade de fazer hoje? Sabe o que eu tô querendo fazer? Tô querendo fazer isso daqui, ó. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Nação rubro-negra, hoje tem jogo do Mengão, o Flamengo vai a campo hoje no Maracanã, mando de campo do Nova Iguaçu, para começar a decidir a final do Campeonato Carioca. É mais um título que o Mengão queridão pode conquistar nesse ano de 2024. Para quem passou um ano de 2023 sem grandes conquistas, sem conseguir levantar uma tacinha sequer, já vamos para a segunda levantada de taça se a gente vencer a equipe do Nova Iguaçu. E é do Nova Iguaçu que vem as grandes novidades do Mengão, queridão, da noite de ontem para hoje. Vocês sabem, o Flamengo contratou o atacante Carlinhos do Nova Iguaçu e eu vou falar sobre isso com vocês aqui. Vou falar também sobre a escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Flamengo que vai quase que com força máxima para cima do Nova Iguaçu. Quase, porque tem um ou outro jogador que não vai poder estar presente. Nação, eu sou o Fabrício Lopes, você está no Café com Resenha aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra, e nós vamos falar muito sobre o Mengão, queridão, agora. E olha, eu não vou ficar esperando para a gente tocar no assunto Carlinhos, não. Já vamos começar a falar do Carlinhos exatamente agora, tá? O Flamengo contratou, nesta noite de sexta-feira, o atacante de 27 anos, Carlinhos, do Nova Iguaçu. Jorge Nicola já vinha dizendo que isso poderia acontecer ainda ontem. E quando foi ontem à noite, o GE, através do Eric Faria, confirmou a notícia que a gente falava que também estava em andamento há pelo menos 4 dias. O Flamengo avaliou o mercado de jogadores, de atacantes, para poder oferecer ao Tite um atacante que pudesse suprir a carência do Gabriel Barbosa, caso ele fique suspenso até abril do ano que vem. Só que é importante destacar para vocês o seguinte: o Flamengo já estava querendo um centroavante, não é de hoje. Se vocês procurarem pelos vídeos aqui dos nossos canais, vocês vão ver que eu já havia dito que, por pressão do Conselho de Futebol do Flamengo, eles estavam procurando um atleta, mas para contratar a partir de janeiro de 2025. E era um atleta bem mais novo, com um potencial para ficar bastante tempo no Flamengo. Só que toda a situação envolvendo o Gabriel acabou acelerando a procura por um centroavante e o Flamengo agora fecha com o Carlinhos. O Carlinhos foi formado nas categorias de base do Corinthians e o Tite conhece o Carlinhos desde essa época das categorias de base. Vale lembrar também que o Tite, em momento nenhum, deu nenhuma declaração favorável ao Gabriel Barbosa nessa situação que o Gabriel vem passando agora. Não há uma expectativa do Tite para o aproveitamento do Gabriel como jogador do Flamengo. Enquanto tiver no elenco, o Tite vai utilizando à medida que for preciso. Mas não é segredo para ninguém que o Tite não morre de amores pelo Gabriel, não. E isso é um fato que já foi observado muitas e muitas vezes dentro do Flamengo. Com esta chegada do Carlinhos, o Gabriel passa a perder mais espaço no Flamengo. Numericamente falando, o Carlinhos nesta temporada tem 13 jogos e 9 gols, o que dá a ele a impressionante média de 0,69 gols por jogo. Ele também tem uma assistência. O Gabriel hoje, ele tem uma média de 0,24 gols por jogo se a gente pegar o ano passado. Porque se a gente pegar esse ano, a média dele cai mais ainda para 0,2 gols por jogo. Gabi tem só 2 gols em jogos oficiais pelo Flamengo nesse ano. Se compararmos com o ano passado, muitas pessoas podem achar que o Carlinhos é jogador de uma temporada só. Mas jogando pelo Camboriú FC, clube de Santa Catarina, o Carlinhos fez 20 jogos e meteu 9 gols, o que dá a ele uma média de 0,45 gols por jogo em 2023, superando muito a média do Gabriel Barbosa. Ou seja, o Carlinhos não é o suprassumo dos centroavantes no Brasil, mas tem as características mais próximas das características do Pedro, até com relação à altura, 1,95 m. A ideia do Flamengo era trazer um centroavante que pudesse substituir o Pedro à altura,
Essa era a pressão que o Landim vinha sofrendo, independente da punição ou não do Gabriel. O Conselho de Futebol do Flamengo queria um centroavante à altura do Pedro para poder substituí-lo. De novo, independente se o Gabriel fosse permanecer ou não com efeito suspensivo. A pressão já existia. E também um centroavante que na data FIFA, que não vai ser paralisado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, pudesse atuar pelo Flamengo sem maiores problemas. A ideia, então, é que o Carlinhos chegue ao Flamengo a partir do dia 1º de abril. Temos que nos lembrar disso. Não se pode contratar jogador, registrar, melhor dizendo. Contratar pode contratar, tanto é que o Flamengo está contratando. Mas não se pode registrar um jogador antes do dia 1º de abril. É do dia 1º ao 19 de abril a janela especial. Então só se pode contratar, registrar nesse período. Portanto, o Carlinhos pode atuar normalmente hoje pelo Nova Iguaçu. Ter vazado essa informação na sexta-feira não foi uma boa, porque vai levantar certas suspeitas em cima dessa final de Campeonato Carioca. Vai. Sempre vai ter um tricolor, um botafoguense, um vascaíno que vai falar, ou até mesmo antes de outros estados, vão falar a respeito do que está acontecendo. Porque o Carlinhos precisa jogar pelo Nova Iguaçu. Se o Carlinhos não jogar bem contra o Flamengo hoje, vão falar também, olha lá, ele já está vendido para o clube, como esperar que ele faça uma boa apresentação? Se o Carlinhos nem jogar, vão falar, lá, tiveram que tirar o Carlinhos, o Flamengo tirou o melhor jogador dos caras, para impedir que perdesse o título do Carioca, passar vergonha e tudo mais. Então, assim, vazar notícia antes da hora não foi uma boa, nem para Flamengo, nem para o Nova Iguaçu. Mas vazou devido à pressão que vinha sendo feita em cima de Rodolfo Landim. E é aí que eu falo para vocês a diferença da SAF. Se houver SAF, nos moldes que estão colocando hoje, sem as garantias de que jamais vão vender mais do que 30% escrito no papel, registrado e lavrado, a gente vai perder o pouco de voz que a gente ainda tem. Mas a pressão pelo nome do Vargas ter aparecido na mídia, através de mim, através da gente, e não fomos só nós não, tá, pessoal? Ontem eu vi o Felipe Fontoura dizendo que já havia dito o nome do Eduardo Vargas no Twitter. Parabéns, então, Felipe Fontoura. Eu confesso que eu não vi, Felipinho. Se eu tivesse visto, eu tinha falado que você tinha trazido o nome do Eduardo Vargas primeiro, tá? Eu não vi, mas só para vocês verem, não tinha vazado só para mim, não. Vazou também para o Felipe Fontoura, vazou para outras pessoas também o nome do Eduardo Vargas. Só que o dia é um canhão, o dia é grandão, tem muita visualização. E isso pressionou os caras, então os caras deixaram vazar para amenizar as coisas para essa final. Fabrício, o que você acha de Carlinhos no Flamengo? Sinceramente, gente, não é o centroavante que eu contrataria. Eu acho que o Flamengo é grandão demais. Precisava de um jogador grandão também. Mas, diante das opções que a gente tinha no mercado, diante da necessidade, da urgência de contratar agora, porque vale lembrar que não dava para esperar até o meio do ano. No meio do ano, a janela está fechada quando está rolando a Copa América. Então não dá para se reforçar para as datas de Copa América, porque a janela vai estar fechada. Então tinha que se reforçar agora. E nas opções que o Flamengo tinha no mercado para centroavante, para se reforçar do dia 1º ao dia 19, sem sombra de dúvidas, para mim o Carlinhos é a melhor escolha de todas. É mais jovem, tem 27 anos, o Vargas tem 34, o artilheiro do Campeonato Paulista, que não é de clube grande, o primeiro artilheiro com 5 gols, acho que é o De La Torre, né? Com 33 anos de idade. Então, se a gente for olhar nos campeonatos, os artilheiros, os que jogam nessa posição que o Flamengo precisa, né? Que é a posição que o Gabriel não vai desempenhar, os caras são sempre mais velhos, sempre acima de 32, 33 anos. O Flamengo escolheu dentre eles o melhor e mais jovem. Então, para mim, foi acertada a decisão do Flamengo pelo Carlinhos, pelo que envolve a situação atual da equipe rubro-negra. Sem opções para poder escolher muito, o Flamengo foi na opção mais viável, na opção que dava para poder trazer agora. E eu vou torcer para o Carlinhos arrebentar a boca do balão. Agora eu vou torcer também para que você se inscreva aqui no nosso canal Resenha Rubro Negra. Vocês sabem
que a gente trabalha com a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Por isso eu peço a sua inscrição, peço para que você curta, comenta e compartilha aqui no nosso canal, para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, mas hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, eu fico assim, eu fico animadão quando tem jogo do Mengão, rola até uma sambadinha, porque dia de jogo do Mengão é a melhor coisa do mundo, né não? Pois é, nação, hoje tem jogo do Flamengo, Flamengo e Nova Iguaçu, e o técnico Tite só não deve ter à disposição o nosso queridíssimo lateral direito Wesley, que está aí em tratamento e deve levar de 2 a 3 semanas para poder terminar seu tratamento de lesão no adutor da coxa direita. Lesão grau 2, deve cair de 2 a 3 semanas sem entrar em campo. Mas já que a gente está nesse clima de Mengão, queridão, bora dar uma espiada e ver a escalação do técnico Tite para o jogo de logo mais. O Flamengo vai a campo com Rossi, Guilherme Varela na lateral direita, o excelente camisa número 15, Fabrício Bruno, fazendo dupla de zaga com Léo Pereira, camisa número 4. Na lateral esquerda, meia dúzia, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, número 5. O número 18 é o grandíssimo, o melhor meia do Brasil, Nico de la Cruz. O número 14 é o nosso 10, capitão da equipe rubro-negra para o jogo de logo mais, Arrascaeta. Lá na direita, o esforçado Luiz Araújo com a camisa número 7, herdando a camisa de Everton Ribeiro. Lá do outro lado, número 11, Everton Cebola, Everton Cebolinha. E no comando de ataque é ele, Dom Pedrão, Pedro com a camisa número 9. Assim vai o Mengão, queridão, para cima do Nova Iguaçu no jogo de hoje, pela finalíssima do Campeonato Carioca. Olha, eu falo um negócio para vocês. Não era o centroavante dos meus sonhos, mas eu estou feliz e torço para que o Carlinhos faça uma grande temporada pelo Flamengo. Gostaram da contratação? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, por favor. Nação, placar de hoje, qual é? Escreve aqui. Para mim, 4 a 0 para o Mengão. Mais um jogo sem levar gols e o Flamengo detonando. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Até daqui a pouco, nação. Se inscreva, curta, compartilha. Fica com Deus, tenha um excelente final de semana. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.